noite! Estamos ao vivo em mais uma Sexta da Gratidão, mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Hoje é a nossa live número 230. Olha que maravilha, são 230 sextas-feiras aqui com todas vocês, né? Já quero dar aí boa noite para a Maninha, que já está aqui comigo nessa live, a Bia também, que está sempre por aqui, maravilhosa, sejam todas bem-vindas, né? Hoje, essa live especial, hoje também eu quero trazer alguns momentos, né, de reflexão que eu sempre trago aqui na live da Sexta da Gratidão. Esse é um momento para estarmos juntas, para fazermos muita troca. E hoje eu vou dizer para vocês, eu até preparei aqui um roteirinho, né, como a gente fala, para facilitar, porque às vezes eu assisto as minhas lives depois e eu falo, gente, às vezes parece que eu me perco, eu queria falar isso e acaba vindo outras coisas, né? Boa noite, Vivi, seja bem-vinda. A Áurea também está por aqui. Gel e que também está por aqui, acho que é assim que está aqui, né? Bom, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Eu falo que esse é um momento nosso, né? Olha, Mulheres de Negócio de Sobral também chegou por aqui, boa noite. Então vamos lá, gente. Hoje eu quero trazer para vocês, né, uma reflexão que já faz parte, né, do que eu estou preparando aí para um próximo encontro, né, que está vindo por aí. E eu vou contar para vocês mais detalhes aqui em breve, né? Mas assim, primeiro eu quero trazer aqui, né, que hoje eu parei realmente para refletir um pouco sobre a minha história, sobre o que geralmente eu vou aqui compartilhando, né? E eu, com toda a minha experiência, algumas de vocês que já me seguem aqui, outras que estão chegando, né? A Vivi que já está aí comigo há um bom tempo. Eu gosto de dizer para vocês aqui o seguinte, né? Que eu cresci, eu empreendi, né? Mas também me vi muitas vezes ali cansada, seja quando eu estava CLT, seja quando eu estava no meu negócio. E a outra coisa é que eu, às vezes, por muito tempo, né, me comparava demais, ou eu estava querendo sempre mais, e de alguma forma, eu às vezes me sentia menos, né? Então, até eu começar a entender que o principal de tudo que eu estava fazendo, independente de onde eu estava, qual era o meu foco principal? Era crescer com um propósito. E aí eu quero trazer essa reflexão para você. Será que você está consciente de crescer com o seu propósito? E aqui, gente, quando eu falo de propósito, não é a gente só pensar que é quando a gente tem um negócio próprio. Quando a gente tem um negócio próprio, já está ali, provavelmente, vivendo esse propósito, né? Mas às vezes a gente também se perde. Mas mesmo você que hoje trabalha para uma empresa, que está a CLT, você pode também crescer com propósito, estando ali. Porque você pode também trilhar uma carreira, que é uma das coisas que eu faço hoje também no processo de mentoria, né? Seja ajudar mulheres, né? Por isso que eu falo líderes femininas, a expandir o seu negócio, ou aquela mulher que está CLT e já entendeu o que quer expandir na sua carreira. E essa expansão de carreira, ela sim pode acontecer dentro da empresa que você está, porque você pode criar oportunidades de ser promovida, de ir para um próximo nível, né? Muitas vezes até fazer ali uma mudança diária, que também é muito importante. Mas o principal de tudo é que você crescer com o propósito é diferente de você apenas crescer. E é exatamente nesse ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Porque quando eu fui entendendo que hoje é o que eu vivo, né? Esse crescimento, né, com propósito, mas vivendo com leveza. Porque quando você vive com leveza, é o caminho que você já está o quê? Escolhendo viver, né? Trilhar. E aí cada uma de nós vai o quê? Vai vivendo com base no seu estilo de vida, com as suas experiências. Então já quero deixar aqui essa pergunta para vocês, né? Se você já se sentiu assim, de crescer, conquistar algo, mas ao mesmo tempo você sentia que às vezes estava tudo demais, né? Então você estava ali cansada, você estava, né, muitas vezes assim, querendo parar. Então, hoje eu quero trazer bem essa reflexão
para que a gente entenda essa importância de que, independente das escolhas que você faça, independente, né, da tua história, porque todos nós temos histórias únicas, é importante a gente parar, né, para entender e pensar o seguinte: eu estou de fato vivendo com base no meu propósito? Então pensa agora o seguinte, né? Isso, responde para você, porque é o mais importante, a gente responder para a gente. E além de você parar para pensar, eu estou vivendo nesse caminho de crescimento mais com propósito? E a segunda pergunta é, aonde você está colocando mais energia do que você deveria? E aí a consequência disso é o quê? Esse cansaço, essa questão de dizer, poxa, eu estou crescendo, crescendo, mas parece que né, tudo isso aqui ou o que eu estou vivendo não é o suficiente. E muitas vezes é o suficiente. A gente que não está aberta ou disposta a enxergar. Por isso que eu quero deixar essa pergunta, né? Eu vi que a Aura colocou aqui, boa noite, querida, é muito importante crescer com propósito. Exatamente. Porque aí a gente sabe, tem um direcionamento, a gente sabe aonde a gente quer chegar. E quando você foca no seu propósito, sem comparações, vamos pensar assim, você tem uma trilha para você seguir. Então existe ali um caminho, uma jornada que ela é sua. Entende? Então, aqui é importante, né? Mesmo que a gente tá aqui no comecinho da live, mas vamos honrar. Boa noite, painho, seja bem-vindo. Eu vi que a Fernanda também está por aqui, Fernanda Oliveira, maravilhosa. Vamos aproveitar agora vocês que estão aqui, e para quem depois vai estar vendo a live, né, gravada, também pode fazer esse exercício. Mas vamos agora fechar os olhos, por um minutinho só, e aí você vai fazer uma respiração profunda. Então você inspira pelo nariz, segura um pouco o ar e solta. E agora, quando você expirar, que soltar, né, para relaxar ali, pensa, o que é que eu posso soltar agora para tornar a minha jornada mais leve? Vamos pensar nessa pergunta e fazer essa reflexão. Inspira, segura o ar e solta. E pensa lá no seu coração, o que é que você pode soltar agora para tornar a sua jornada mais leve. Inspira profundamente, segura um pouco o ar e solta. E eu tenho certeza que você tem aí alguma resposta, que o teu coração te mostrou alguma resposta. O que é que você neste momento precisa soltar? E assim, gente, eu vou, né, compartilhar com vocês algumas coisas que eu já precisei soltar, por exemplo, para também me sentir ali mais leve. Então, uma das coisas, né, que eu decidi soltar, e aí eles estão, inclusive aqui na live, eles vão saber do que eu tô falando, meus pais, né? Chega um momento, né, da nossa vida que aí os nossos pais, eu falo assim, eles vão ficando mais experientes. E a gente também vai ganhando novas experiências e muitas vezes a gente quer, né, ou a gente fica ali querendo ajudar todo mundo, e eu vou trazer aqui a experiência dos meus pais mesmo, né? E a gente quer que eles saibam tudo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, e aqui vai. E aí, a gente muitas vezes fica se preocupando, né, se colocando ali no papel dos nossos pais. Então, eu já ouvi várias amigas e mentoradas dizerem assim: Dani, parece agora que eu sou a mãe da minha mãe e eu sou a mãe do meu pai. Mas isso, gente, é porque a gente vai ganhando experiência, a gente vai tendo resultados naquilo que a gente se propõe, e aí a gente acha que a gente tem que os nossos pais têm que seguir aquilo que a gente está seguindo, né? E isso faz também trazer uma carga, porque às vezes a gente se frustra. Poxa, eu ajudo tanta gente, eu faço isso aqui, as pessoas fazem o que eu digo, e aí os meus pais não fazem ou não acreditam e tal, né? Mas aí também esse é um momento, isso é uma coisa para a gente parar e pensar. E a outra coisa é assim,
os nossos pais, assim como as pessoas ao nosso redor, sejam o esposo, os filhos, né, a família, uma amiga muito próxima, todos nós, eu sempre falo para vocês, todos nós temos problemas a resolver todos os dias. E aí, às vezes, a gente fica acumulando ou absorvendo, né, ali os problemas, inclusive, dos nossos pais, que são coisas que não é que você não vai dar um conselho, ou se eles te perguntarem o que é que você acha, você diz o que você acha, só que depois você precisa soltar isso, porque as escolhas e as atitudes que eles vão tendo a partir daquela conversa são deles. E eu, por um tempo, vivi essa questão, né, de querer resolver, achar que o que eu tinha dito era o melhor caminho e às vezes nem sempre é o melhor caminho. Porque aquilo que a gente dá um conselho para alguém, seja inclusive para os nossos pais, é com base na nossa história e na nossa experiência, naquilo que para a gente faz sentido. E a outra coisa é que tem situações, problemas, preocupações que são deles mesmos por eles ser pais, por eles ser avós, por exemplo, né? Por eles também serem irmãos e irmãs e tal. E que aquele problema que aquele pai ou aquela mãe está vivendo vai servir como um aprendizado. E eu sempre falo, né? Todas as nossas experiências a gente escolheu vivê-las para que a gente pudesse crescer. E às vezes a gente atropela o caminho de crescimento das pessoas, inclusive, que a gente ama muito. Então eu comecei a tomar a decisão de que vou sempre ajudar os meus pais, aconselhar ou, né, fazer ali o que está ao meu alcance, mas eu não vou mais absorver os problemas deles, porque isso me trazia também uma sobrecarga, não só emocional como mental. Então foi uma das coisas que eu fui aprendendo também a soltar, né? As pessoas que eu amo, eu estou trazendo exemplo dos pais, mas às vezes é o meu marido, às vezes é um irmão, às vezes é uma amiga, e vocês vão pensando aí de vocês também, né? E isso ficava ali, né? Porque eu dizia, não, não é por aqui. Então, às vezes eu me via vivendo um problema que não era meu, porque eu estava querendo ajudar e resolver e fazer acontecer. E aí eu não sei se vocês já passaram por isso também, né? Então, essa era uma das coisas que eu decidi soltar. Os problemas deles são problemas deles e eu vou deixar também eles livres para decidir o que é melhor e vou aceitar esse processo, né? Então, essa foi uma das coisas. Uma outra coisa que também aqui, para mim, fez muito sentido, com essa questão realmente do soltar, né? Coisas que me traziam ali mais uma sobrecarga, no todo era também eu me dedicar muito, né? Ali eu faço até hoje trabalhos voluntários, eu, né, ajudo ali quando preciso, muita coisa que eu faço aí. Tenho certeza que muitas de vocês me conhecem de diferentes redes, né? Tem o Grupo Mulheres do Brasil, tem a Rede Mulher Empreendedora, agora mais recente tem a Rede Mulheres que Marcam, mas tem também outras redes que eu já participei, né, lá atrás, como a Rede Soma, que eu acho que a Vivi veio inclusive de lá, né, Vivi? Mas assim, eu cheguei a um período que eu disse assim, gente, parece que eu tô fazendo muito, né, para todas essas questões voluntariadas ou me doando muito para contribuir, para ajudar, porque essa sou eu mesma, e eu tô deixando de lado o meu negócio. Então, por mais que eu tivesse tendo um crescimento, né, com experiência, vivendo mais coisas, mas eu tô deixando de fazer o meu crescimento com propósito, porque eu estava tão ligada em em vários grupos que eu estava querendo contribuir, querendo ajudar, mas eu não estava seguindo o meu propósito, né? Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. E aí, o que que acontece? Foi outra decisão também. Falei, ok, eu vou continuar participando como eu participo até hoje, de todas essas redes, algumas até já mudaram ali o processo, mas são as três principais que eu tenho hoje, né? Hoje eu estou executiva internacional da Rede Mulheres que Marcam, então eu estou na rede ainda, e estou como mentora de carreira e líder de núcleo do Grupo Mulheres do Brasil, e também faço parte ali, né, como voluntária mentora em todas essas também, mas também na Rede Mulher Empreendedora, que é na RME. Mas eu comecei a escolher e também me organizar em quanto tempo por semana eu vou e eu me dedico, né, ainda para todas elas, a essas redes. E eu fui também entendendo que
para algumas delas que eu já tinha assumido grandes responsabilidades, que eu precisava começar a dizer, olha só, isso aqui eu não vou assumir, isso aqui não dá para fazer. E é óbvio que no meio desse processo também foram surgindo outras coisas, que eu também fui me desgastando um pouco. Eu falei, gente, eu não preciso, né? E não mereço viver esse tipo de situação, esse tipo de cobrança. Não quero mais isso para mim. Vou começar a soltar isso e vou continuar me envolvendo para aquilo que faz sentido, porque teve coisas que eu tive que abrir mão porque eu não estava conseguindo dar conta. Então essa é outra coisa, às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, quer ajudar, mas a gente precisa entender, ok, agora eu consigo realmente ajudar com qualidade, priorizando, né? Enfim, me comprometer com o tanto que eu posso realmente entregar. Né? E antes eu ficava dizendo, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer acontecer, dou um jeito aqui e tal. E aí também foram coisas que eu fui tirando, isso foi maravilhoso, né? E aí a gente vai vendo, gente, como a gente vai tendo também essa evolução na nossa vida, que eu quero trazer isso para vocês também, esse crescer com propósito e viver com leveza, porque quando eu falo do viver com leveza, não está somente relacionado com o estilo de vida, é também, mas acima de tudo é você estar aqui, ó, com a leveza na tua mente, né? No nosso mental, no nosso emocional. E eu trago muito aqui para vocês sobre o bem-estar, né? Físico, emocional, mental, espiritual e mais recente o energético. E essa sobrecarga que a gente vai sentindo muitas vezes é esse bem-estar emocional e mental que está, né, sobrecarregado. E eu vi essa evolução essa semana, porque essa semana eu, né, como sempre, tenho ali vários contatos, vários encontros e eu tive que dar um não para uma grande amiga, né? Uma amiga me procurou falando assim, amiga, ela tá com um projeto novo e falou, poxa, eu só lembrei de você, é muito você, eu sei que você pode me ajudar e tal. E eu escutei, falei assim, amiga, conta comigo, assim, nessa questão de falar desse projeto, de te dar dicas, né? A gente saiu ali com algumas coisas que eu deixei para ela, as tarefinhas. Quem faz conversa estratégica comigo sabe que sempre tem pontos, né, ali que eu trago, deixo para as pessoas. E eu falei para ela, amiga, mas deixa eu te falar, eu não posso entrar no projeto com você como uma parceira, porque eu já tenho outras coisas, eu tenho outros compromissos, eu estou inclusive com um projeto novo que eu vou trazer para vocês no final dessa live, já anunciar aqui. Mas eu também tenho, né, faço parte de outras coisas, então eu tenho, né, a empresa Plano AI, que eu sou associada, que eu sempre trago aqui para vocês, eu já tinha startado, né, um outro projeto com uma amiga daqui, e aí eu falei, gente, não consigo mais, né, não consigo absorver, e era uma coisa maravilhosa, fantástica, eu falei, amiga, eu vou ter que lhe dar um não, porque nesse momento eu preciso priorizar aquilo que eu já iniciei, e ali naquele momento ela me falou assim, tá ok, amiga, tá tudo certo. Eu te entendo e eu acredito até, como a gente é muito amiga, a gente sempre conversa e tal, né? Ela falou assim, eu até acho que talvez eu tenha, não desmerecendo, porque você é super competente, pensado em você e a gente pensando energeticamente, eu tenha sido um canal para que você realmente diga esse não, para que você se prove o quanto você está decidida a focar nos projetos que você já iniciou, né? Aí a gente conversando ali, tipo, depois mesmo, né? E eu falei, realmente, pode ser isso, entendeu? Então, assim, é importante, eu sei onde é que eu quero chegar, mas eu quero ter essa leveza na minha vida, seja leveza emocional, mental e também de consciência, de estar ali, de estar bem, de manter a minha qualidade de vida, que isso foi um processo e eu falo que hoje eu consigo manter isso com consistência, né? Então, tudo isso faz parte da nossa jornada, desse crescer com propósito, né? Eu vi que a Fernanda colocou assim, precisava ouvir isso, Dani. Estou neste momento de soltar um pouco o voluntariado e cuidar do meu negócio e viver com a leveza na mente. Maravilhoso, Fê, é sobre isso, né? Toda escolha requer uma decisão, exatamente. E aí a gente vai vivendo as consequências dessas decisões, daquilo que a gente escolhe, né? Então, é importante, porque eu sempre falo, né? O voluntariado ele é fantástico e eu faço até hoje. Só que hoje eu faço com base exatamente, eu vou me dedicar tantas horas por semana ou por mês, ou nesse projeto aqui, eu só consigo fazer isto aqui, eu me comprometo com essa data, com isso aqui não dá para eu me comprometer, e assim a gente vai, né?
Então, é importante a gente ter isso para que a gente mantenha essa leveza. E nós, né, que empreendemos, principalmente, o nosso negócio depende 100% da gente, no sentido de que eu hoje não tenho, eu tenho algumas parcerias e alguns fornecedores, ou seja, pessoas que eu contrato para me ajudar em determinados momentos, em coisas específicas que eu preciso. Mas independente de você ter um time na sua empresa, porque eu não sei o tamanho da sua empresa ou quanto você empreende aqui no digital, que a gente consegue também fazer muita coisa, mas é aquilo de novo. Nós que decidimos abrir um CNPJ, a gente acaba sendo o quê? Ali o centro estratégico. Então, por mais que a gente tenha tomado a decisão de contratar pessoas para fazer determinadas tarefas e serviços para a gente tem que ser a parte estratégica do negócio. Ah, Dani, eu tenho um time maravilhoso que faz tudo para mim. Beleza, mas você tem que dar o direcionamento. Então, quando a gente não para, isso serve também para quem lidera numa empresa. Você é a líder, é a gestora, você não está ali para executar. Você está ali para delegar e para ser a parte estratégica, né? E vai ter coisas que sim, só você vai executar, vai fazer, mas não o todo. E para a gente que empreende, dependendo do tamanho desse negócio, de como você organizou esse teu negócio, você vai precisar executar bastante. Eu sou muito executora na minha empresa. E aí, mas mesmo assim eu tenho que ter dias de parar e fazer o estratégico acontecer. Então é importante. Para quê? Para que a gente consiga ter tempo de se organizar, a gente consiga ter tempo de planejar, a gente consiga ter tempo de fazer os atendimentos, ou seja, de fazer a entrega, porque é importante. Mas se eu ficar só focada ali na entrega que eu tenho hoje, e não criar uma estratégia para que meu negócio eu possa expandir, vai chegar uma hora que aquele cliente ele vai parar. E a gente precisa, né, conviver nesse processo de ter ali um funil de vendas, que a gente tem essas vendas diárias, semanais, mensais, o nosso negócio gire. E esse crescer com propósito, inclusive, está aqui. Porque quando a gente tem um propósito, a gente sabe, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero conseguir conquistar tal coisa, eu quero chegar neste ponto. Então, a gente também precisa fazer com que mais pessoas tenham acesso a gente. E aí, para que você consiga acessar mais pessoas, você precisa também ter uma estratégia por trás, né, para fazer isso. Então, assim, gente, às vezes a gente fala assim, eu saí do CLT, passei por uma transição de carreira, vou abrir o meu negócio, Dani, parece que eu estou trabalhando mais. No começo até você pegar ali, organizar a sua empresa, entender qual é o teu propósito, né, a tua missão, qual é a sua visão, aonde você quer chegar, qual é a tua estratégia de vendas, como você faz o marketing da sua empresa e tudo isso sem nem pensar ainda se você vai executar sozinha, se você vai ter ali, né, colaboradores, se você vai contratar pessoas para te ajudar, mas tu tá entendendo que a gente tem que ter essa estratégia? Porque se a gente começa, né, um negócio e fala assim, eu vou fazendo aqui, ou que eu às vezes gosto de trazer essa atenção aqui também para todas vocês, principalmente para quem empreende, assim como eu aqui no digital. A gente fica seguindo um monte de players, né, de grandes players, a gente fica querendo fazer o que todo mundo está fazendo, só que às vezes aquilo ali não faz sentido para você. E se você não tiver uma estratégia certa, até para você seguir uma trend que está acontecendo e que às vezes pode ser bom para você, o que vai acontecer? Talvez aquilo ali você não faça de uma forma estratégica, com um propósito. Então vou começar a trazer mais aqui para vocês, cada vez mais, principalmente esse mês agora de julho, sobre esse crescer com um propósito e ao mesmo tempo viver com leveza. E já falar para vocês aqui que esse, assim, tem sido um diferencial naquilo que eu tô vivendo a cada dia e eu fui percebendo o quanto isso mudou, né? Eu esses dias mandei um áudio para uma cliente e aí ela me falou assim, Dani, sua voz está tão suave, tá tão leve, né? E ela falou, não é que você não fosse assim, mas eu tô sentindo a energia na sua voz. E aí eu até lembrei de um post que eu fiz aqui acho que um mês atrás ou 2 meses atrás, não lembro, falando, né? A sua energia chega antes da sua voz.
E aí a gente vai tendo essas provas do quanto é interessante a gente realmente viver aquilo que a gente fala, que a gente propaga, mas isso só acontece e existe essa, né, essas pessoas reconhecerem, não seria nem só reconhecer, mas tipo assim, as pessoas perceberem quando você está realmente colocando em prática, e esse também é um processo, né? A Fê colocando aqui, definitivamente eu precisava estar aqui. Te ouvindo, ratifica minha escolha, decisão e movimento de carreira. Sensacional! Olha aí, Fê, que bom que você está aqui. Fico feliz aí em contribuir, né? Então, gente, hoje eu queria trazer muito essa questão, né? E que às vezes a gente precisa parar para fazer uma respiração consciente. Para quem chegou aqui um pouquinho antes, a gente fez aí essa respiração consciente. A gente fazer essa pausa para tomar decisões, né? E tomar decisões com base naquilo que você acredita, né? Então, vivendo tudo isso e trazendo essa experiência aqui para vocês, eu já quero até deixar aqui o convite que eu estou preparando, sim, um encontro online e ao vivo, gratuito, vai ser pelo Zoom, onde eu estou chamando esse encontro de crescer com propósito e viver com leveza. Então vai ser um momento de fato, né, para todas vocês pararem, se escutarem, alinharem ali a tua energia, né? Alinhar a tua energia com o que realmente importa para você. Porque às vezes no nosso dia a dia, e eu falo porque isso também às vezes acontece comigo, a gente está num ritmo tão acelerado que a gente não para se cuidar. Então, eu quero fazer esse encontro para proporcionar também um momento de cuidar de quem cuida. E esse cuidar de quem cuida é para você, mulher que empreende, e você está cuidando ali dos teus clientes, do teu negócio, e você está se cuidando. Muitas vezes a gente lembra, e eu também sou essa pessoa, eu adoro fazer uma massagem, ir no salão, fazer uma maquiagem, né? Eu gosto, mas às vezes a gente precisa cuidar da nossa energia, cuidar do nosso momento, fazer um alinhamento para que a gente consiga se manter o quê? Crescendo no nosso propósito, né? Então, eu ainda não tenho, gente, assim, ó, não, eu pensei em trazer isso para a live, mas eu não tenho ali ainda o link das inscrições, porque eu vou colocar ali para vocês depois. Mas se você está assistindo essa live e você quiser, de fato, já participar desse evento, você depois me manda aqui no direct o nome Leveza. Você vai só me mandar o nome, não vai ter lá nenhum robô, nada para preencher, nada disso tem lá ainda, tá? Então já me manda, ou você que está vendo essa live também pode colocar aqui nos comentários da live, né? Assim que eu deixar ela salva, ou você depois me manda um direct dizendo, Dani, bota o nome Leveza, que eu sei que você tem interesse, né, em participar desse workshop ali, que eu vou estar fazendo, né? Vou fazer, já tenho a data, eu acredito que eu não vou mais alterar essa data, então já vou deixar com exclusividade para vocês que estão aqui nessa live, que eu estarei fazendo esse encontro ali online gratuito, dia 16 de julho, às 20 horas, né, horário de Brasília. Eu pensei em fazer realmente à noite, no meio da semana vou começar a divulgar, mas vocês que estão aqui já se organizam para que vocês possam participar. Eu vejo que para a gente que empreende é um horário que dá certo, que a gente já está em casa, já chegou em casa, já de repente comeu alguma coisa, e aí às 20 horas a gente vai estar ali juntas, né? Eu quero trazer para vocês uma experiência, né? De como é você parar, sabe? Se dar esse momento de você cuidar de você e que nesse mês de julho você vai ter acesso a esse encontro, né? Para a gente fazer ali um alinhamento energético, a gente trocar também, que eu acho que é importante fazer essas trocas, né? Todos os encontros aí que eu faço, eu sei que muitas de vocês aqui já participaram, né, de encontros comigo. Vocês sabem que a gente faz muita troca, dou espaço ali, né, para quem quiser falar, trazer alguma coisa. Então, é importante que vocês se organizem, já estou deixando aqui. E eu tenho certeza que vai ser um momento ali para a gente fazer essa parada, fazer respirações conscientes, que é tão importante, gente, a gente parar. E eu vou dizer para vocês que eu tenho sentido, né, que nesses últimos anos que eu foquei cada vez mais, eu falo que principalmente do ano passado para cá, onde eu comecei a viver de fato, a dizer assim, não, toda semana eu tenho meus atendimentos, né, que eu atendo as minhas clientes, mas eu também recebo, né, também sou atendida.
Eu todos os dias, hoje eu já consegui colocar como uma constância, né, ali mesmo, decisões, e aí são escolhas de parar, cuidar da minha energia todos os dias. Então, eu tenho conseguido fazer isso. E assim, gente, já quero dizer para vocês, quando eu falo aqui que eu cuido dessa energia, não é só fazer, né, processos energéticos e tal. Não, às vezes é uma música que você escuta. Então, de vez em quando, eu tenho momentos. Eu, como estou aqui sempre no meu home office, no computador, tem momentos que eu gosto de ouvir música e eu vou trabalhando, principalmente quando eu estou aqui muito nos bastidores. E tem momentos que essas músicas, elas também são diferentes. Então, às vezes eu estou ouvindo uma música mais soft, ali uma frequência mais meditativa. Às vezes eu estou ouvindo a Loki, que eu gosto de música eletrônica, sim. E eu tenho outras músicas que eu já tenho algumas playlists, né? Que eu coloco, que me traz ali empoderamento, sabe? Então, assim, tem músicas que eu hoje, né, tenho playlists e eu escolho o tipo de música que eu estou ouvindo, porque eu também fui percebendo que isso faz total diferença. Eu sempre falei sobre isso que você escuta, aquilo que você dá ouvidos, né, que você está escutando, aquilo que você está lendo, aquilo que você está ali colocando no teu campo, e a música faz parte disso. Então, eu gosto muito de também fazer esses momentos. Então, às vezes, esse cuidar do teu alinhamento, gente, tem sim o procedimento energético, tem todos os protocolos que hoje eu também trabalho com eles, né? Eu já até coloquei nos meus stories mais cedo, né, o depoimento de uma cliente maravilhosa que fez um dos protocolos, que a gente trabalhou ali um pouco de processo de mentoria também, porque os protocolos individuais eu acabo fazendo ali, né? Eu não deixo de ser a Dani mentora. Então, é, isso ajuda muito, né? Óbvio, mas tem outras coisas. E aí por exemplo, fui entendendo que para mim, né? Eu vi que a Fê colocou aqui, eu sou muito de música, construo minha própria playlist para diversas áreas da vida. Exato, Fernanda. Eu também sou assim, eu adoro música, eu sou movida a movimento, a música, né? E aí eu fui entendendo que é importante. Hoje, mais cedo, eu dei uma preguiça, hoje é dia de fazer meu jump, né? E aí, aquele momento, ai, tô com uma preguicinha, não sei o que. Depois eu falei assim, não. Aí, de novo, primeiro passo, né? Decisão. Tomei a decisão e falei, vou fazer. E aí, eu tava com preguiça, inclusive, de me trocar, colocar a roupa da ginástica. Aí, eu falei, sabe de uma coisa? Eu tava ainda com uma camisola, com a camisolinha que eu tava hoje. Ela era tipo um vestidinho mesmo, porque às vezes eu tenho umas camisolas que eu não vou trocar logo. Aí, eu tomo café com elas e tal, enfim. E aí, eu falei, pois é, a preguiça não vai me dominar. Tá dando preguiça de fazer com a roupa de ginástica, não vou trocar. Eu vou fazer de camisola. Coloquei o tênis e fiz o meu jump. Meu esposo morrendo de rir. Mas eu queria trabalhar o quê? O meu mental e dizer assim, eu tô no comando. Não quero trocar. Ai, qual roupa que eu vou colocar? Não, vou fazer de camisola. Gente, eu fiz, coloquei o tênis, eu tô em casa, tá tudo certo. Olha aí, as decisões que a gente toma, né? Fiz o meu jump. E na hora que eu comecei a fazer, estava fazendo ali, fui vendo quanta minha energia, né? Porque eu gosto e é muito bom, para mim é sensacional. E eu falei, gente, é isso, porque hoje eu já sinto a minha energia mudar, né? E aí eu vi o quanto foi maravilhoso tomar aquela decisão. Aquilo que era uma objeção, eu quebrei a objeção. Tinha um sabotador ali, ah, eu vou botar a roupa, qual roupa que eu vou colocar e não sei o quê. Não, ok, vou ficar com essa, vou colocar o tênis, porque no jump é muito melhor você fazer de tênis, tem a questão também da segurança na hora do pisar. E eu só coloquei meu tênis, gente, e fiz, entendeu? Então é sobre isso. A gente se cuidar nesse ponto, a gente se perceber, a gente se conhecer, saber o que faz sentido, o que não faz, né? E aí eu tenho, como eu trago aqui para vocês sempre, né, fazer os aterramentos, que é colocar o pé na terra, no chão, aterrar, me conectar, porque é uma coisa que para mim faz sentido, para outras pessoas não faz, tá tudo bem, né? Eu tenho os meus momentos de fazer as minhas orações, eu tenho os meus momentos dos meus mantras. Então, é aquilo que eu falo, quando a gente decide fazer esse alinhamento interno, que é o cuidar dessa energia, gente, a nossa vida flui. E aí eu tô assim, numa fase fantástica que eu posso compartilhar aqui com vocês, de dizer assim, tá vindo muita coisa boa. Os projetos que eu já estou envolvida, eles estão assim, fluindo, né? As coisas que eu tô querendo trazer, proporcionar. Quando eu decidi fazer esse encontro e eu entendi que eu queria fazer nesse mês de julho um encontro online gratuito, né? Para que eu possa
trazer cada vez mais pessoas também, mas enfim, que era sobre isso. Foi também ouvindo muito as minhas clientes, né? Ouvindo pessoas que eu vou conversando e as pessoas sempre trazendo para mim, olha, Dani, né? Tenho ali pessoas que tem um faturamento maravilhoso, que já tem uma constância de faturamento, mas ela sentia que faltava alguma coisa. E aí a gente vai conversando e vai dizendo, Dani, eu cresci, eu cheguei onde eu quero chegar, mas parece que não é o suficiente. E eu já estive nesse lugar, gente, de realmente chegar ali no faturamento que eu queria chegar e eu dizer, poxa, é isso aqui, eu consigo manter, eu consigo, né, pagar os cartões de crédito, pagar as viagens, pagar as roupinhas, as maquiagens, enfim. E eu dizia, o que tem alguma coisa ainda, né? E foi isso, foi quando eu comecei a olhar para dentro, que é sempre de dentro para fora. Eu comecei a realmente soltar, né, aquilo que precisava, ou seja, me comprometer só com o que eu realmente gostaria, que estava dentro do meu propósito ali mesmo. Começar a delegar mais, começar a não assumir responsabilidades que não eram minhas, começar a dizer mais não e, acima de tudo, não absorver os problemas das outras pessoas. E quando eu falo das outras pessoas, são as outras pessoas mesmo, meu marido, a minha família, né? As minhas amigas mais próximas, os meus clientes, entende? E aí eu falei, não, eu vou aconselhar e não vou me envolver. E eu só vou dar conselho se alguém me pedir. Aí eu vou lá e digo isso aqui. E fui também eliminando pessoas da minha vida. Como é que a gente elimina pessoas? Primeiro, a gente pode bloquear as pessoas do nosso WhatsApp, a gente pode deixar de ter que encontrar essas pessoas, a gente pode decidir não conviver com essas pessoas. E aí, eu sempre falo, trago esse exemplo. Tem gente que me diz assim, Dani, mas é a coleguinha do trabalho, que eu sou CLT, eu trabalho na empresa, eu não posso, eu não decido pelaquela colega. Eu digo, pois é, você pode conviver com ela, até trabalhar numa mesa do lado, mas você não precisa sair para almoçar com ela, você não precisa pegar o ônibus com ela, você não precisa oferecer carona para ela, você não precisa sentar do lado dela numa reunião. Então, assim, são várias formas que a gente tem, inclusive, de como a gente vai se envolver, né? E às vezes são pessoas que estão ali perto da gente só para sugar a nossa energia. E isso também é importante, a gente trabalhar, se blindar, entende? Então, vai ser sobre exatamente esses temas aqui que eu quero trazer para vocês. E por isso que eu decidi, e eu falo que o nome desse encontro, ele é realmente a minha bandeira. Crescer com propósito e viver com leveza. Porque, gente, quando a gente está com isso realmente dentro da gente, de verdade, isso flui de uma forma maravilhosa. Você consegue criar várias coisas. Eu vou dizer para vocês que quando eu pensei nesse encontro, eu já estava com tanta coisa, eu fui só colocando ali no papel, né? No meu caso aqui, eu coloco numa planilha do Excel, que eu adoro o Excel. E fui vendo, quando eu vi, eu falei, pronto, tá tudo caminhando. Agora vamos começar a organizar essa parte de, né, criar ali uma página para as pessoas se inscreverem, ou colocar um link de inscrição, enfim, essa parte que é importante também. Mas o todo, a estratégia, quando a gente está alinhada, ela já está toda montada. E eu não queria perder o time nessa semana e nessa nossa Sexta da Gratidão, que é a live número 230 da Gratidão, para já trazer aqui de primeira mão para vocês essa novidade. Colocar aqui de novo para quem já sentiu aí que quer participar, já vi aqui que a Fernanda e a Vivi colocaram que querem, já escreve aqui o nome Leveza, para que eu já possa deixar aqui sinalizado, e assim que eu tiver com link de inscrição, tudo eu já envio para vocês, né? Na semana que vem, então, a partir dessa live, eu vou estar nas próximas lives também da gratidão, lembrando aqui para vocês, com certeza na próxima live eu já estarei com esse link pronto, mas muitas de vocês que sempre estão aqui comigo são pessoas que já me seguem, que a gente já tem contato, estão nos meus grupos, né? De algum momento, então eu vou também divulgar, tá? Mas já queria trazer isso, porque eu estava com, acho que por eu ter organizado toda a parte estratégica aqui, né, do encontro, eu estava com isso. Falei, gente, vou falar sobre isso na minha live de hoje. E como foi bom, porque ouvir aqui a Fernanda dizer, Dani, eu precisava estar aqui, foi maravilhoso, né? Então, essa live foi especialmente para você, Fernanda, hoje que se tocou, né, sentiu aí, já tomou novas decisões. E para vocês que talvez não colocaram aqui, que sentiu aí como a Fernanda, mas que também pode ser que tenha feito você refletir, né? Então é sensacional a Fê colocando aqui, estamos em sintonia de alguma forma.
pois o meu é carreira com propósito e leveza na alma. Sensacional, Fê. O meu aqui é crescer com propósito e viver, né, com leveza. Maravilhoso. Quero agradecer aí cada uma de vocês que esteve aqui comigo hoje. Lembra de compartilhar essa live, porque assim como a Fernanda sentiu aí no coração dela que precisava estar aqui, talvez alguém que você envie essa live aí também precisasse, né? Ou precisa ouvir o que eu trouxe aqui hoje. Para vocês que estão chegando agora, eu vi que a Marli chegou por aqui, a França, a Rita aí maravilhosa. Vocês que estão chegando agora, depois volta aqui. Vi que Liana também chegou por aqui, volta aqui na live, que vocês assistem a live, que eu vou deixar ela gravada aqui, e compartilha essa live. Já depois me manda o direct que você quer participar do evento, coloca o nome Leveza para que eu saiba que você quer participar. Vai ser um encontro online e ao vivo, dia 16 de julho, às 20 horas, horário de Brasília. Então, nas próximas lives eu vou continuar falando aqui também, mas espero ter todas vocês lá comigo. Vai ser um momento maravilhoso para que cada uma de vocês consigam parar e fazer aí o tão, eu falo assim, necessário, né, para a nossa vida, fazer um alinhamento ali energético, mas também a gente fazer trocas sobre expandir os nossos negócios, né? Então, fica aqui para vocês esse processo, né? Crescer com propósito e viver com leveza. Ó, um grande beijo para todas vocês e a gente se vê por aqui pelas redes sociais.